Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre uma pergunta que foi recorrente nesses últimos posts que eu coloquei, que é qual a vantagem da cirurgia robótica e dessas tecnologias mais novas que estão surgindo, principalmente na urologia, o que ela traz de benefício para os pacientes. Vou tentar dar uma resumida, falar um pouquinho da robótica, falar um pouquinho do avanço que ela teve recentemente e vou entrar numa dúvida de uma das pacientes que foi qual que é o benefício especificamente da robótica para câncer de próstata. Então aqui eu vou utilizar algumas aulas que eu fiz, só para vocês entenderem de onde vem essa palavra robótica. Ela vem da linguagem tcheca, que robô significa trabalho. Então há muitos e muitos anos, a ideia do robô é você criar algo para que ele faça o trabalho para você. As cirurgias, inicialmente, elas eram feitas com cortes grandes, no abdômen, onde quer que seja a incisão. Então, começaram a criar as cirurgias minimamente invasivas, que a princípio foi a laparoscopia, que era feita no olho, depois passou para a laparoscopia, como ela é feita atualmente, e, de maneira mais moderna, a robótica. O robô, inicialmente, ele foi inventado para ser utilizado na guerra. Ele era de uma empresa, e o nome dele era Zeus, que a ideia era que o médico não precisasse ir em campo de batalha para tratar pessoas se expondo ao risco. Então, a ideia era criar uma plataforma robótica que você conseguisse, à distância, controlar e oferecer um tratamento para esse paciente sem ter que retirá-lo do campo de batalha de maneira imediata, às vezes sem condições para fazer isso, e sem ter que expor o médico a isso também. Com isso, juntou-se então duas ideias. Uma que era a do Zeus, que é inicialmente operar o paciente à distância, e outra que era a ideia das cirurgias minimamente invasivas. As cirurgias minimamente invasivas, elas têm o princípio de que você consegue, com cortes menores, que com isso você vai estimular menos a dor no pós-operatório, uma menor resposta endócrino-metabólica pós-trauma, o que é o REMIT que a gente fala, uma recuperação mais rápida, mas ela te oferece também uma amplitude de imagem, porque você consegue criar um pneumo peritônio, que é ampliar a área dentro do abdômen do paciente, levar uma câmera mais próxima e ter com isso um zoom sem perder qualidade e, pelo contrário, muitas vezes, igual na robótica, a gente tem um zoom que amplifica muito a imagem e a gente consegue enxergar, às vezes, melhor do que o próprio olho. Aqui, para vocês entenderem, no caso da cirurgia de próstata, uma incisão convencional, ela é feita habitualmente do umbigo do paciente até a região púbica, pode variar um pouquinho o tamanho desse corte, enquanto que a cirurgia robótica são feitas esses pequenos furos aqui, na laparoscópica também. Então, um corte menor leva a um estímulo álgico, um estímulo de dor menor ao paciente e uma recuperação mais rápida. Então vamos lá, até o momento, benefícios que a gente tem na cirurgia robótica. Menores incisões, menor taxa de sangramento, porque você consegue ter uma imagem mais próxima, uma precisão maior talvez nos seus movimentos, recuperação mais rápida do paciente no pós-operatório. Outras coisas que o robô nos propicia, ele filtra tremores, ele proporciona para a gente uma imagem em 3D, 3 dimensões, coisa que a laparoscópica não tem, que é somente 2D. E, atualmente, alguns trabalhos, tem uns trabalhos de 2020, 2021, 2022 mais recentes da Cochrane, que são trabalhos multicêntricos, randomizados, duplo cego, então de um nível de impacto confiável, em revistas boas, assim, estão demonstrando também um benefício no que diz respeito à continência precoce. Depois eu vou colocar aqui em cima quais foram esses trabalhos. Um avaliou essa continência com 3 meses e teve um benefício estatístico, tá? E o outro que avaliou e acompanhou pacientes por até 5 anos. Então, não só a precoce, como também a tardia, que a gente consideraria uma continência mais definitiva, ele apresentou níveis estatísticos, com significância estatística para continência e para potência. Obviamente que isso deve ser individualizado, cada paciente tem que ser levado em consideração as condições financeiras, o estado tumoral, o câncer do paciente, se ele tem condições ou não de realizar aquele procedimento via robótica ou via aberta, a experiência do cirurgião que está fazendo o caso também é fundamental de ser levado em consideração, mas a tendência que a gente está seguindo é de seguir um pouco os Estados Unidos, de que lá a cirurgia mais feita, principalmente para a próstata, a técnica mais utilizada é a robótica, depois a aberta e, por último, a laparoscópica. Esse aqui é um vídeo da Intuitive, que é a empresa do robô, que ele coloca assim, ele faz uma brincadeirinha de até onde vai a precisão do robô, até onde ele consegue chegar
O robô atualmente ele é extremamente utilizado, principalmente na urologia. Eles brincam aqui colocando uma pessoa fazendo um street dance, né? E o robozinho, como se fosse num duelo de rua, um disputando com o outro quem consegue apresentar movimentos mais complexos. Você consegue ver que o braço robótico apresenta movimentos, às vezes, de 360 graus, devido às munhecas que eles apresentam, coisa que na laparoscopia a gente não consegue. A laparoscopia, muitas vezes, a gente tem como se fosse um braço engessado, né? Então, ó, esse movimento que o robô está fazendo, de 360 graus em duas munhecas ao mesmo tempo, em sentidos anti-horários e horário, é algo que nossa mão não conseguiria fazer. Obviamente que é só uma brincadeirinha do vídeo, esse movimento não é um movimento que a gente costuma ter que fazer na cirurgia, mas demonstra toda a flexibilidade e precisão que o robô que você consegue fazer com ele. Eu acho que o recado mais importante, no final, assim, sempre das discussões é levar em consideração o paciente, as condições do paciente, a tecnologia é nossa aliada, não adianta brigar com ela, ficar preso ao passado, seja na robótica, seja no tulip, no laser, seja em qualquer outra área, médica ou não médica, a tecnologia tem que ser um aliado nosso, que a gente tem que utilizar ela em prol da humanidade, para oferecer para os nossos pacientes o melhor tratamento, com menores complicações, menores riscos, está sempre estudando, mantendo atualizado nossas técnicas, nossos ensinos, que é uma coisa que eu tento fazer constantemente. Outras dúvidas eu estou à disposição. Grande abraço.